bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a aula 75 de matemática. Eu sou a professora Emanuele. E eu sou a professora Thaís. E aí na tela então os materiais que nós vamos usar na nossa aula de hoje. Então, o caderno, as folhas, lápis, escrever e borracha e algum material para colorir. E a dica de hoje é que se você puder pegar uma folha sulfite solta ou destacar uma folha do caderno, que vai ser mais fácil da gente fazer a nossa atividade de hoje, tá bom? Então, prepara tudo aí e a gente já volta. E aí, tudo preparado? Muito bem. Então agora a gente vai relembrar o que a gente viu na aula passada. E isso, nós fizemos um jogo, quem se lembra? Bem legal, a gente conheceu algumas curiosidades sobre a arara, né? Que a gente encontrou lá no nosso zoológico. Isso, nós fizemos o jogo da arara comilona. Isso Ela ia mesmo. comendo as sementes, né? Foi bem bacana. E hoje? Hoje, olha lá, vamos ver se vocês conseguem descobrir um desenho. Tá, mas vai ter dica? Ah, vai ter dica. Tá, então vamos olhar ali as dicas. Pelo que eu vou percebendo, tem algumas formas nesse desenho. Formas geométricas. Certo, então a gente vai colocar aí na tela e vocês vão tentando adivinhar que desenho, que figura é essa que nós vamos formar, tá bom? Olha lá, presta atenção. Que será que é isso? O que será? Tá, então tem três lados. Tem três lados. Então é um um triângulo. Isso. Então tá, então a gente já sabe que esse desenho vai ter um triângulo. Isso. Tá. Temos aqui agora outro triângulo Outro também. triângulo, eles são iguais? Eles têm tamanhos diferentes. Isso, um é um pouquinho maior e um é menor. Certo. E esse, Ah, é outro triângulo. que também tem o tamanho diferente. Certo, ele é médio com relação aos outros, né? Isso. No tamanho. Três triângulos, será que já dá pra ter algum palpite? O que será, hein? O que será que a gente pode formar com três triângulos? Será que é uma casa? Pode ser uma casa, Será que é um carro? um carro. Será que pode ser algum animal? Olha lá. Tem mais uma forma aqui. É um círculo. Mais uma. Dois círculos. Mais uma. Três círculos. Mais um. Mais um. Olha lá. E agora? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 círculos. Aham. E um retângulo. E um retângulo. Por que não é um quadrado? Ah, por que será que não é um quadrado? Porque ele tem dois lados que são um pouquinho diferentes, né? Isso mesmo. Tem as medidas diferentes. Bom, muito bem. Então, mais uma dica agora. Tá. Vocês já sabem o que é, será? Olha, essa dica vai ficar bem fácil de descobrir, hein? Olha lá. Cores. Pintamos ali as formas com algumas cores. Tá, então os triângulos são verdes, os círculos vermelhos e este retângulo marrom. Marrom. O que será que tem essa cor? Se a gente começar a perceber ali a nossa volta, né? Esse momento que a gente tá vivendo agora, essa época do ano. Aparece bastante esse objeto. Aparece bastante na TV, verdade. nas ruas, nas casas. Olha só. Vamos montar? Vamos ver? Olha lá. Olha só, agora já é uma figura bem familiar. Já, né? Parece uma árvore. Olha,
Uma árvore. É uma árvore, mas é que tipo de árvore? Ah, uma árvore que a gente usa muito nessa época do ano. Olha lá. Se a gente colocar as outras formas? O que a gente formou então? É um pinheirinho. Vocês acertaram? Eu acho que no começo ficou mais difícil, mas depois com a cor, com a montagem foi ficando um pouquinho mais fácil, não é mesmo? É verdade. Certo. Então, o que essa árvore... Por que ela aparece, né? Essa época do ano? Olha, a gente tem um feriado aí, né? A gente tem um feriado agora no final do ano. E essa árvore, ela é comum aparecer nessa época do ano em comemoração, em homenagem, né? Enfeites, né? Enfeites típicos dessa época do ano. Tem gente que monta em casa, monta com a família. É verdade, não é tem verdade? nos restaurantes, nos shoppings, às vezes até nas ruas, né? Em tamanho Isso, em bem mercado. grandão. Farmácias, às vezes, tem também. Vocês gostam de pinheirinho? Já Eu viram gosto. por aí? Eu também gosto. Vocês montam na casa de vocês? Muito bem. Então, como nós já estamos comentando, a gente costuma ver muitos pinheirinhos por aí nesta época do ano. É. Por quê? Porque no mês de dezembro a gente tem um feriado, como a gente já falou. Isso Que é no dia 25 de dezembro. Uhum. E o dezembro é o último mês do nosso ano. Isso, o mês Lembram 12. lá? Isso, é o mês 12. Lembram lá de todos os meses? Vamos lembrar juntos? Vamos. Então, nós começamos lá no comecinho do ano com janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 12 meses. E aí nós findamos lá o nosso ano, não é verdade? E em dezembro, que é o último mês, lá no finalzinho do ano, a gente tem esse feriado no dia 25. 25, isso mesmo. Mas assim falando, não fica muito fácil a gente perceber, né? Feriado, dias, meses. E se a Não. gente fizesse um calendário para localizar bem essa data? Então vamos fazer. A gente tem às vezes na agenda, tem na geladeira o calendário do ano todo, mas e se a gente fizesse só do mês de dezembro para localizar esse feriado? Vamos fazer? Vamos? Então agora a gente vai usar aquela folha que eu pedi para vocês deixarem destacada do caderno ou uma folha solta. Tá, então olha só, pega lá a Tá. folha. Como que a gente vai fazer? Então nós vamos deixar ela na horizontal, ela deitadinha desse jeito, e nós vamos dobrar ao meio 3 vezes neste sentido. Então acompanhem aí, ó. Vou dobrar aqui uma vez, Pontinha com pontinha com pontinha, mas se ficar um pouquinho torto não tem problema. Dobrei uma vez, Tá, mas são 3, né? isso. Então vou dobrar a segunda. Ah, sem abrir. A gente continua a Isso, dobradura. continua dobrando, ela vai ficando menor. Tudo bem. E mais uma vez. Essa é a mais difícil, porque ela já tá bem pequenininha. Quero ver quem que vai conseguir. Passa bem o dedinho. Isso, marca bem as dobras E ela ficou desse tamanho. desse tamanho. Olha lá. Certo, Dobramos uma vez e mais uma vez. certo. E agora? Agora abre a folha. Ah, esse é o passo 2? Isso, Segundo passo. olha lá. Vai ficar desse jeito aqui, ó, toda marcadinha. Quantas partes tem que ter? Tem que ter 8 partes. Então Conta vamos lá. ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso mesmo. E 8 agora? partes. Nós já vamos dar um tempinho pra vocês concluírem todos esses passos, tá bom? Isso, agora então o terceiro passo. Qual é? A gente vai traçar uma linha nas dobras. Nessas marquinhas? Isso, onde ficou marcado da dobradura, nós vamos traçar as linhas assim. Pode pegar o lápis ou uma canetinha. Um lápis de cor colorido bem forte, né? Isso. Ó, eu vou mostrar aqui como eu tô fazendo e aí a gente vai dar um tempinho pra quem não conseguiu dobrar e passar a linha, concluir essa parte, desse jeitinho, tá? Isso. Certo? Então um tempinho pra vocês concluírem aí esses passos e a gente já volta pra fazer os outros.
Conseguiram fazer? Ó, olha lá. Nós concluímos aqui e também já fizemos um bem grandão pra vocês enxergarem bem legal aí, tá bom? Combinado? Certo, então nós já fizemos tudo isso, mas não terminamos ainda, né? É. Tá, Porque então, nós temos um quarto passo. certo, que Olha é... lá. Escrever o ano e o mês. Então, assim, nós estamos no ano... 2022. Isso aí. Então, nós vamos escrever o ano do nosso calendário. Desse Isso. calendário que a gente está fazendo no momento. Lá na primeira linha pode centralizar, tentar fazer mais no meinho aí da folha, tá? Vou fazer aqui e a Prof. Manu vai fazer ali também. 2022. Nossa, que número grande, né? É um número bem grandão, que tem 4 algarismos, olha só, Vocês né? vão aprender bastante coisa com 4 algarismos lá na frente. Isso. E tem mais uma coisa que falta a gente escrever o ano, mas ali diz o ano e o Ah, um mês. Um mês. Bom, nós estávamos falando do feriado de 25 de dezembro. Isso, Então, o então, mês, mês. é dezembro. Como é que escreve dezembro? Então vamos pensar, dezembro. Olha lá. D. D. A primeira letra. É D junto com E. E. Então vai D. dezembro. Bro. Olha lá. Dezembro. Então na linha de baixo do ano nós vamos escrever dezembro. Dezembro. Olha lá. Certo? A gente vai dar um tempinho para vocês concluírem aí essa escrita, tá bom?
agora já temos nosso calendário com o ano e o mês. Certo. Mas falta algumas coisas ainda. O que tem que ter no calendário? Os dias, né? Os dias do mês e os dias da semana. Então, tudo isso falta. Então, a gente vai dobrar mais algumas vezes aqui pra gente organizar essa escrita. Tá. Como que a gente vai dobrar então? Olha Então, lá. nós vamos dobrar agora. Ainda deixa a folha aí na horizontal. Nós vamos dobrar nesse sentido agora, ó. Desse jeitinho. 3 vezes. Então, vou dobrar aqui uma vez. Vou pôr aqui na mesa pra olhar. Certo. Mais uma vez. 2 vezes. E mais uma vez. Muito bem. 3 vezes. E quando eu abrir, tem que ter... Quantas partes será? 8 também? 8 também. Nós dobramos a mesma quantidade de vezes, né? Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Certo. E agora? Agora vai também marcar as linhas, só que agora na vertical, né? A gente não vai fazer as linhas no mesmo sentido que a gente fez. Isso. E a gente também não pode passar por cima do que a gente já escreveu. Então, a gente começa nessa linha embaixo aqui. Isso mesmo. Eu vou começar aqui e daí a gente vai dar um tempinho pra vocês concluírem aí também. Então, a linha não vai passar lá a parte escrita, onde tá escrito dezembro, onde tá escrito o ano. Olha lá. Certo? Aqui em cima não, só do dezembro ali pra baixo, certo? Passa a linha todas essas. Até o final da folha. Isso, então um tempinho pra vocês concluírem aí essas linhas e a gente já volta. Concluíram essa etapa aí dos passos de fazer as linhas? Então agora tem uma coisa muito importante que vai no nosso calendário, que todos os calendários mensais, que são do mês, eles têm, que são os dias da semana. Quem é que lembra os dias da semana? Ai, vamos tentar lembrar então? Vamos. Que dia que começa a semana? Começa no domingo. E depois do domingo? Segunda-feira. E depois? Terça-feira. Depois da terça? Quarta-feira. Depois da quarta? Quinta-feira. Depois da quinta? Sexta-feira. E depois da sexta? Sábado-feira. Sábado-feira? Não, a gente até faz feira no sábado, mas não é disso, né? Não é tem só essa sábado. palavrinha. Isso mesmo. Então são 7 dias. Por isso que nós vamos escrever aqui em cima, aqui embaixo do dezembro, nessa primeira linha que temos, cada quadrinho desse vai ser um dia da semana. Então, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Mas eu tô olhando aqui,
não vai caber escrever os nomes dos dias da semana aí nesse quadradinho. Pois é, até daria, mas ele ia ficar muito pequenininho. Então nós costumamos usar só a primeira letra do dia da semana. Então olhem aí na tela de vocês. Tá vendo que o domingo a gente pintou a letrinha D, que começa domingo de vermelho? Essa letrinha D que representa o domingo, ela vai ficar lá no primeiro quadrinho. Muito bem. E aí depois o S de segunda. O S de segunda. O T de terça. O Q de quarta. O Q, epa, repetiu. Repetiu, porque quarta e quinta-feira começam com a mesma letra. Então vai ter que ficar duas letras Qs lá. O que? Como que a gente diferencia? É sempre a mesma ordem. Os dias da semana sempre ordem, tem a mesma ordem. A ordem não muda, né? Então depois vem o S de sexta, que também é repetido. Isso, mas não é segunda, é sexta, porque vem depois de quinta. Isso, e por último, o sábado. Isso mesmo. E aí na nossa folha vai sobrar um espacinho lá. Estão vendo? Por quê? São só 7 dias. A gente não pode inventar um outro dia, né? Então essa é uma organização que já existe na nossa sociedade. Então a última fileirinha lá, a última coluna, vocês vão pintar, ou riscar, ou fazer um xizinho conforme vocês queiram, tá bom? Escolhe aí uma cor de lápis de cor bem bonita ou de canetinha e pinta lá o último quadrinho. Enquanto vocês concluem aí os dias da semana e pintam essa última coluna, nós vamos fazer aqui também e já voltamos. Muito bem, nosso calendário está quase pronto. Certo, eu coloquei aqui todos os dias da semana e fiz um X aqui na minha última coluna, porque nós não vamos usá-la. Eu fiz um risquinho.
Isso, então tanto faz, é só pra gente não se confundir, certo? E agora sim, a gente vai colocar o quê? Os dias. Quais dias? Os dias do mês. Isso, porque os dias da semana representam aqui, a gente já colocou. Agora faltam os dias do mês. Os meses podem ter 30 ou 31 dias e fevereiro, que às vezes muda, 28, 29 dias, Tá. né? E os meses sempre começam aqui no primeiro quadrinho? Não, porque olha só, a semana ela é contínua. Então eu não posso toda vez que começar o mês começar sempre no domingo. Tem que ser sempre um dia depois de onde terminou o mês anterior. Isso mesmo. Então, ó, o mês anterior a dezembro, que veio antes de dezembro, foi novembro. Novembro. E novembro terminou em uma quarta-feira. Certo, terminou em uma quarta-feira. Então a gente não pode começar dezembro no domingo? Não, a gente tem que começar dezembro em uma quinta-feira. Isso, porque a semana ela é contínua, né? Ela não pode romper. Terminou na quarta, aí eu pulo e vou lá pro domingo de volta. Não, o que acontece com esses dias? É, então não pode. Então aqui nós temos já a dica. Que dezembro então vai começar na quinta-feira. Na Então quinta-feira. achem lá com a professora Manu a quinta-feira. Olha lá, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. E eu coloco então dia 1, dia 1º, né? Isso, Primeiro onde dia. vai começar o mês. E aqueles outros dias que ficaram em branco era o mês de Novembro. tá? Então tá, então quinta-feira começou o mês de dezembro, dia 1, e depois? Aí vem o dia 2. E depois? Depois vem o dia 3. Isso mesmo. Vamos fazer mais uma semana ali embaixo e daí a gente dá um tempinho pra eles? Então vamos continuar. Agora tem que cuidar também, né, prof? Isso, porque eu não posso escrever aqui no quadrinho de baixo. Eu tenho que começar, ó, depois do sábado vem outra semana novinha que começa no domingo. Então vamos lá. 3, 4, Que vai ser lá no domingo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 10. E o Isso. 10 tem 2 algarismos, então eles têm que ficar juntos. Não né? é um em cada quadrinho. Isso, senão não dá certo, né? Então a Isso gente mesmo. vai deixar aí na tela os dias pra vocês e nós já voltamos pra completar.
Muito bem. Então, a gente fez até o 10 até agora. Certo. Só que o mês de dezembro vai até dia 31. Então, temos que completar, certo? Tá. Então, depois do dia 10, vem o dia... Eu vou colocar aqui. Depois do dia 10, vem o dia 11. Certo. Depois vem o dia 12. Depois o dia 13. Depois o dia 14. Depois o dia 15. Posso parar agora? Ah, prof, termina agora, né? Tá. Vamos terminar, então depois a gente dá um tempinho maior pra vocês concluírem, tá bom? Não dá pra parar no meio do caminho, porque o mês tem que ficar completo. E tem que ir até o final do mês, que é dia 31. 19, dia 20. Dia 23. Quase terminando. Ufa! Olha aí, deu certinho lá no nosso calendário. É Então, verdade. agora vocês vão concluir aí o calendário de vocês também até o dia 31. 31, certo? Isso aí. E a gente já volta.
Agora nosso calendário está completo. Sim, agora nós vamos para o principal. Por que a gente fez o calendário de dezembro mesmo? Para localizar a data do feriado. Isso, que era dia? 25 de dezembro. Isso, então agora lá no calendário nós vamos localizar essa data. Como que a gente faz para localizar o 25? Então nós temos que saber como é que é o 25. 20, a gente sabe que são 2 dezenas. Então, lá na ordem da dezena tem um algarismo 2. Tá, então só pode ser daqui pra cá. Isso, lá no finalzinho. Tá. 25, então tem mais 5 unidades. Ah, então tem que ter o 2 e o 5. Isso mesmo. Moleza, tá aqui. Isso mesmo. Então localizem aí também. Olha lá a nossa flechinha. Então vocês vão pegar o lápis de cor que vocês gostem, uma cor bem bonita, uma canetinha. Vocês vão destacar essa data aí do nosso feriado. Tá, eu vou fazer aqui, ó, de vermelho. Vou fazer um frufru. Pode pintar também. Prontinho. Certo. E agora lá no caderno, vocês vão colocar a data. Ou pode fazer atrás da folha, né? É. Também pode ser. Coloquem lá número 1, que vai ser a nossa primeira atividade. E a data que vocês estão fazendo a aula de hoje. Ah, entendi. Certo. E agora nós vamos registrar a data desse feriado. Ah. Só que de forma abreviada. Que é como nós fazemos na nossa aula, inclusive, né, professora? Porque não precisa escrever toda vez, né, a data completa, colocar o dia, o nome do mês e o ano, né? A gente Isso. consegue abreviar, colocando ali referências que fazem a gente perceber que dia que é. Isso mesmo. Então aqui eu coloquei o nosso pinheirinho, que é o dia que representa o nosso feriado. Certo? E 3 risquinhos. Então no primeiro risquinho, dá uma dica lá pra nós, prof. No primeiro risquinho vai o dia do mês. Isso, que é de 1 até 31 no nosso caso aqui hoje. Certo, e como a gente quer colocar o dia do feriado, é dia... 25. Certo, então já vai ficar de dica. Tá. Do lado, nesse outro risquinho aqui no meio, nós vamos colocar o mês. Dezembro, mas não vai caber. Não, a gente vai colocar um número que representa o mês. Que mês que a gente falou que era mesmo? Dezembro é o último mês lá do nosso ano. E nós temos 12 meses. Então, ele é o mês de número 12. 12. Então, sempre que a gente ver lá 12, nós sabemos que é dezembro. E por último, nesse traço que está um pouquinho maior, Tem que caber 4 algarismos, por isso que ele tá um pouquinho maior. 4 algarismos, então é o nosso ano. Que é 2022. Muito bem. Então agora a gente vai deixar um minutinho para vocês registrarem aí essa data do nosso feriado. Registraram bem bonitinho? Certo, então agora coloquem lá número 2, 2. que é a próxima atividade. Tá, o que será? Então a segunda atividade diz assim, ó: em que dia da semana será este feriado neste ano? Ah, tá. Mas não é sempre dia 25? É sim, é sempre 25, mas dia da semana muda. Ah, o dia da semana pode mudar. Nós temos 7 dias da semana, lembram lá? E agora a gente quer saber em qual dia da semana que vai ser este feriado. E como que a neste gente ano. faz pra fazer isso? A gente localiza lá a coluna onde está aquele dia que a gente marcou. Isso mesmo. Então aí a gente tem a flechinha, olhem lá, dia 25. Se nós subirmos letrinha D, D. e é o primeiro dia da semana. Só pode ser o domingo. Isso mesmo. Então, neste ano,
Esse feriado vai cair num domingo. Então a gente vai dar um tempinho para vocês escreverem lá domingo, bem legal, a gente já volta. Pronto? Feita a atividade número 2? Muito bem. Muito bem, então agora vocês já sabem localizar o dia da semana, fazer a data abreviada e já fica de dia. Deixa eu só fazer um comentário, professora. Depois do dia 31 aqui vem o quê? Acabou o ano, depois do dia 31, nós vamos para outro ano, outro mês. A gente começa lá em janeiro, dia 1º. Isso mesmo, então depois do dia 31 de dezembro, nós mudamos o ano. Começamos tudo de novo, uma outra fase, um outro ciclo, não é verdade? Mesmo. Então, por hoje, a nossa aula Fica por aqui. A gente se encontra lá na próxima aula. Um beijo, tchau!